se quebrando. E é muito bom quando a gente tem o desejo de coração de chamar a atenção de Deus. Cada um chama a atenção de Deus de um jeito. Tem uns que ficam mais quietinhos. Cada um tem sua forma de cultuar a Deus. Ninguém igual ninguém. Uns vão chorar, mas não é porque não chora que não tem. Não é porque não chora que não sente Deus. Não é porque não pula que não sente. Não. Deus está olhando para dentro de nós. Olha, irmãos, quando Deus olha para dentro de nós e Ele vê reverência, a reverência mexe com Deus, irmãos. O temor mexe com Deus, a fidelidade mexe com Deus, as renúncias, porque o diabo, ele não tem medo do que a gente prega, ele tem medo do que a gente vive. O diabo não tem medo das nossas conquistas, ele tem medo das renúncias. É das renúncias que ele tem medo. Coloca isso no teu coração. O diabo não tem medo do que a gente prega, ele tem medo do que a gente vive. O diabo não tem medo das nossas conquistas, mas ele tem medo das renúncias. O que nos pressiona nos dá autoridade. Vamos falar isso? Tudo aquilo que nos pressiona nos dá autoridade. Porque quando você é pressionado e não cede, você ganha autoridade. Por que Jesus saiu do deserto e foi para Galiléia no poder do Espírito Santo? Porque ele venceu Satanás no deserto. Ele foi pressionado lá. Mas quando ele saiu de lá, ele saiu de cabeça erguida, sem entender nada do diabo. E ele falou: vem aí o príncipe deste mundo, o qual não tem nada em mim. Deus quer que nós, como cidadão do reino do céu, tenhamos esse testemunho. Ousadia, integridade. Porque quando a Bíblia fala de ser inteiro, integridade é ser inteiro em tudo aquilo que você faz. Inteiro no casamento, inteiro no relacionamento com Deus. A gente não pode ser nem a pedra nem tijolo. É inteiro, é se entregar de verdade, de corpo, alma e espírito. Porque se tem uma parte que o diabo não pode tirar de nós, é a parte da entrega. Igual Maria, quando ela se entregou, Jesus falou: essa parte ninguém tira dela. Se você tiver isso na sua vida, irmãos, nada vai te parar. Porque para tocar na sua vida, tem que passar por Ele. Amém? Ele é o seu escudo, Ele está na sua frente. Amém? Vamos ler aqui Lucas 15, 11. Isso assim é a palavra de Deus. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolonas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Fala assim: ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui eu pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Não sou digno de ser chamado
faze comum dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponte-lhe um anel na mão e sandália no pé, os pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Eu quero que a igreja repita esse versículo, amém? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos, regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor, esta é a tua palavra. Fale, não te cales. Nós precisamos do Senhor. De mim eu não tenho nada, mas só tenho tudo. Em nome de Jesus, nos dê clareza, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos sair daqui, meu Pai, com um propósito mais firme, com entendimento, com muita unção, poder e autoridade da parte do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Deus, Ele falou muito forte no meu coração sobre tanto o pródigo quanto o irmão pródigo. Essa palavra ela traz lições assim poderosas para a nossa vida. Pródigo, que vem a ser pródigo. Pródigo, irmão, significa esbanjador, desperdiçador. Você pode falar isso? Pródigo significa esbanjador, desperdiçador. Veja bem, irmãos, o pródigo ele era o filho mais novo, e ele chegou perto do pai e requereu a herança que lhe pertencia. E olha, irmãos, a herança, uma vez que ela é nossa, ninguém vai tirar de nós isso. O problema não foi a herança, irmãos. O problema foi a má administração. O pai nunca teve problema em abençoar os seus filhos. Tanto é que quando ele pede a herança, ele reparte tanto para o filho pródigo quanto para o filho mais velho. Ele repartiu. Ele não pegou tudo que era do filho mais velho e deu para o pródigo, não. A parte que era do filho mais velho ficou reservada. A Bíblia vai dizer que o pai repartiu a herança. Deus é fiel.
herdeiros em Cristo Jesus, a herança já é nossa. E Deus não tem problema em nos abençoar. Qual que é o problema? O problema é quando a pessoa ela pega a herança e deixa a presença do Pai, que é Deus. Quando a pessoa deixa a presença de Deus e deixa a casa do Pai, é a pior escolha que ela faz na vida dela. O problema não é a herança, não são as bênçãos que Deus nos dá, mas o que a pessoa faz quando ela recebe. Percebam que o pródigo, quando ele recebeu a herança, passou pouco tempo, a Bíblia vai dizer que passou pouco tempo, irmãos. Ele virou as costas para o Pai e saiu da casa do Pai. Isso fala, sabe de quê, irmãos? De alguém que quer viver uma vida independente. Alguém que acha que porque recebeu determinadas coisas, não precisa mais de Deus e nem de estar na casa de Deus. E o diabo ele coloca essa ilusão na cabeça das pessoas, como ele fez com aqueles 9 leprosos. Recebeu a bênção, tchau. Mas a barriga não dói só uma vez. Bem-aventurado foi aquele que voltou. E o Senhor perguntou: aonde estavam os outros? E o Senhor falou com aquele que voltou, que ele foi salvo. Quando o Senhor fala de salvação, ele fala de um pacote completo, irmãos. Salvação, vida eterna, a garantia da vida eterna e uma vida abundante aqui. Não é uma vida livre de lutas, não é uma vida que a gente passa por situações, atravessa dificuldade, desafio, mas nós temos a garantia de Deus conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele é o nosso defensor, Ele é o guarda de Israel. Deus nunca vai permitir que a gente passe por algo e nos abandonar no processo. Jamais Ele vai fazer isso. Todas as vezes que Deus permite algo, Ele nos atravessa. É Ele que nos leva, é Ele que nos dá a vitória. Então aqui o pródigo, passado pouco tempo, ele pegou aquela herança e o negócio subiu na cabeça dele. Quem aqui já soube de alguma situação onde, quando a pessoa estava vivendo uma vida mais simples, ela era fervorosa, estava na casa de Deus, estava buscando, foi só Deus melhorar a vida dessa pessoa, essa pessoa não teve mais tempo para Deus. E quando não tinha carro, ia para a igreja até a pé. Eu já ouvi, irmãos, depoimentos de pessoas que chegaram nessa situação do pródigo aqui. Teve que passar por isso para entender que não são coisas, não é receber uma bênção e embora, isso não é garantia de nada. A única garantia que a gente tem, irmãos, é Deus. Não adianta. Deus pode abrir uma porta enorme, Ele pode promover, Ele pode abençoar a vida sentimental, a pessoa pode ter coisas que ela nunca teve na vida, mas se ela abandonar a presença de Deus e a casa de Deus, acabou. Ela está assinando a derrota, ela vai viver decepções na vida dela, e Deus vai deixar, sabe por quê? Porque Ele ama para a pessoa voltar. Deus não vai facilitar a vida de quem está longe dele, não vai, irmãos. Vai passar tudo que tiver que passar, e Deus vai permitir, porque o propósito do Senhor é trazer de volta. O Pai, Ele não forçou o pródigo a ficar em casa. Assim é conosco, irmãos. Deus revela o propósito dele para nós, o plano que Ele tem, mas Ele não vai te forçar, Ele não vai te obrigar a servir. Deus quer que a gente esteja aqui de livre e espontânea vontade, até porque nós somos racionais. O culto é racional, é um culto inteligente, é um culto que você usa suas faculdades, você sabe por que você está aqui e você veio porque você quis, você não foi forçar. Diferentemente do diabo, porque quem está nas mãos do diabo, o diabo é arrasta. Uma vez que a pessoa está na mão dele, se a pessoa não fizer o que ele manda, ele bate, ele oprime,
Se a pessoa falar, eu estou deixando o meu ministério, ela vai deixar, só que ela vai passar por lutas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não tem como revogar. Quando Deus dá uma vocação, não tem como voltar atrás. A pessoa pode até empurrar com a barriga, ser inteligente, falar, eu não quero, Deus não vai forçar. Mas a vida da gente, irmãos, ela é uma semeadura. Aonde a pessoa ela planta um dia, ela não vai colher no outro dia. Deus dá tempo, a semente vai germinar, vai brotar, e aquilo que a pessoa está semeando vai voltar para a vida dela. Por isso que tem muita gente que não aguenta colher. A colheita ela é obrigatória. A semente a gente seleciona. A gente seleciona o tipo de semente que a gente joga no solo da nossa vida. Mas a colheita é obrigatória. Porque não adianta a pessoa plantar uma coisa e achar que vai colher outra. Não, ela vai colher exatamente aquilo que ela plantou. E o pródigo ele foi plantando isso. Independência do pai. Não, agora eu tenho coisas, eu tenho uma herança. Eu não preciso mais do meu pai. Eu não preciso estar mais na casa do meu pai. Afinal de contas, eu tenho coisas. E isso o inimigo tem colocado na cabeça de muita gente. Pessoas que muitas das vezes entram para dentro da igreja, pede Deus para abençoar uma vida sentimental, ou abrir uma porta. É só a pessoa adquirir alguma coisa, ela se torna idólatra daquilo. Quantas pessoas que pararam de adorar a Deus para poder adorar a bênção? A bênção se torna um ídolo na vida da pessoa, porque a pessoa ela passa a amar mais aquilo que ela recebeu, que ela adquiriu, do que o dom da bênção. E a pior loucura que a pessoa faz na vida dela é dar as costas para o pai, sair da casa do pai. Afinal de contas, eu consegui meu carro, agora eu tenho um sítio, agora eu tenho que ir para Deus, porque eu tenho que curtir meu sítio. Eu tenho um carro, eu vou passear. Irmãos, Deus não é contra isso. A gente precisa entender. Se Deus te der um carro, você coloca aquele carro diante de Deus, porque tudo que é nosso é consagrado ao Senhor. Seu carro é para vir à igreja, mas é para você divertir também. Você pode sair com sua família, você pode ter um lazer. Deus não é contra isso. Agora, é terrível quando a pessoa não tem esse entendimento e ela deixa a presença de Deus e foca só Deus em outras coisas. Agora eu tenho um lugar, eu vou passear. A pessoa faz um tanto de coisa, menos colocar prioridade em Deus e naquilo que Deus chamou ela para fazer, que é cultuar, que é amar, que é estar na presença dele. Mandamento, primeiro mandamento: não terás outro Deus. Muita coisa se torna um Deus na vida de muita gente. Muita coisa se torna um ídolo. E nós não podemos adorar outro Deus. Só existe um Deus. É o Deus de Israel. É o único Deus que está dentro. A gente não pode colocar ninguém e nem coisas no lugar de Deus, porque não assim. E o pródigo saiu, foi viver uma vida independente, porque a Bíblia vai dizer que ele ajuntou tudo. Pouco tempo depois que ele pegou a herança, a coisa subiu na cabeça dele. Nossa, agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho herança, agora eu vou aproveitar a minha vida. E a Bíblia vai dizer que ele foi para um lugar longe. Sabe por quê? Quando a pessoa quer fazer uma coisa errada, ela foge. Ela vai para longe, porque ela não quer ver ninguém se meter na vida dela. Isso está dentro do ser humano. Ele foi para longe, porque ele não ia estar perto do pai, porque ele já sabia que tinha coisas que ele queria fazer que o pai não ia provar. Então, quando a pessoa já tem algo dentro dela pré-determinado a fazer e que ela sabe que o pai não vai autorizar, ela quer sair da presença do pai. Ela quer sair da casa do pai para poder executar os maus desígnios que está dentro dela. E aí o pai não vai forçar que essa pessoa fique com ele, porque o nosso Deus é um Deus que dá liberdade para o povo. Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas que convêm. Eu tenho que saber separar as coisas, saber aquilo que vai acrescentar na minha vida e aquilo que não vai acrescentar. E aí ele foi para longe, estou longe do meu pai, agora tudo que eu fizer aqui, meu pai não está vendo, vou fazer o que eu quiser. Agora eu sou livre.
para fazer o que eu quiser, que é uma loucura também. Liberdade não é fazer o que quer. Liberdade é você ter a oportunidade de fazer coisa errada, mas fazer escolha certa. É isso que é ser livre. Não, eu estou aqui, ninguém está me vendo, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu vou ferir o coração de Deus. Eu posso ter que fazer isso, mas eu não vou fazer por causa de Deus. Não é por causa do homem, ninguém está me vendo. A primeira satisfação que a gente tem que dar é para Deus. Se a gente tiver isso, a gente tem que ter consciência da presença de Deus em tudo. Eu tenho consciência de Deus, então eu vou evitar muita coisa para ter. Porque se eu amo a Deus verdadeiramente, eu não quero entristecer o coração do meu Pai. E isso pinta a nossa vida. Isso é livramento para nós. Agora, quando a pessoa vive alienada, ela não pensa nisso, ela não para pensar nisso, aí ela, qualquer oportunidade que ela tiver, ela vai dar uma fugidinha, ela vai fazer alguma coisa que não vai trazer um retorno, porque tudo que entra vai sair. Não vai ser uma coisa boa. De alguma forma vai afetar a pessoa, irmãos. Vai afetar a mente, o coração, as emoções. Por isso que a gente tem que tomar cuidado que a gente permite entrar na vida da gente. E aqui, o pródigo foi para longe porque ele não queria ver o pai interferindo nas decisões dele, né? Tem gente que eu sou livre, eu faço o que eu quero. Então ninguém entra na minha vida. E a pior coisa que tem. Porque coisa boa é a gente ter limite. O Deus que nós servimos é um Deus de princípios, é um Deus que coloca limite para nós. Tem que ter limite. Porque se não tiver limite, a pessoa vai a passos largos para dentro do inferno. Quantas pessoas estão caminhando a passos largos para dentro do inferno? Por quê? Porque não tem limite. E aqui vai dizer, irmãos, que ele foi para longe e ele achava que ele estava gozando de uma liberdade e aproveitando a vida dele. Na verdade, ele estava desperdiçando tudo. Porque tem gente que não desperdiça só coisas materiais, não. Desperdiça energia. Quantas pessoas estão queimando a energia no lugar errado? Quantas pessoas estão aí perdendo tempo? A moeda mais preciosa que existe se chama tempo, que é tudo que o diabo tem. Por isso, irmãos, isso aí é um ponto espiritual, não? Isso aí é o inimigo querendo perturbar, mas a gente segue em frente. A moeda mais preciosa que existe é o tempo. E a gente tem que saber administrar esse tempo. A gente tem que saber como que a gente gasta o tempo da gente. Sabe por quê, irmãos? O dia de hoje, ele não vai voltar. É bom. E a partir do momento que a gente tem convicção de propósito, a gente sabe por que a gente está aqui, a gente passa a viver com responsabilidade. Coisa boa quando a gente tem essa maturidade de mente para compreender isso. Eu não posso perder tempo, eu tenho que viver com maturidade e compromisso com Deus, porque isso é tudo. O pródigo foi para longe, ele achava que ele estava sendo livre, e toda pessoa que acha que é livre, que pode fazer tudo que dá na cabeça, na verdade ela é escrava. Ela é escrava da carne dela, ela é escrava do ego dela. Ela é escrava da vontade dela, porque coisa boa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, porque o coração do homem é falso e enganoso. Existem inclinações que não provêm de Deus. A carne ela luta contra o espírito, e a inclinação da carne ela dá para a morte. Mas a inclinação para o espírito, vida e paz. Tem gente que está vinculada, eles não têm paz, não tem alegria nenhuma. Sabe por quê? A inclinação deles o tempo inteiro é só para a carne, é só para aquilo que tira a pessoa de Deus. E quem está na carne não pode agravar o Senhor. E o pródigo foi para longe, desperdiçou a herança dele, e ele começou a viver dissolutamente. Viver dissolutamente é viver sem critério. A gente tem que ter critério. Eu vivo uma vida de critério. Eu estabeleço limite. Eu sei aquilo que Deus quer de mim. Eu sei aquilo que me edifica. Eu sei que se eu fizer alguma coisa, vai ficar
diabo não vai respeitar uma pessoa que vive de qualquer maneira, ele não vai respeitar. E ele sabe muito bem identificar uma pessoa que se consagra. Uma pessoa, quando ela tem uma consagração forte, ela é reconhecida pelo mundo espiritual. Aonde ela vai, aonde ela pisa, o mundo espiritual reconhece ela. E nós temos que ser essas pessoas, porque a palavra de Deus garante que nós somos embaixadores. O que é ser embaixador? É representar o reino. Nós representamos o reino de Deus na terra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria do Espírito Santo. E o reino de Deus está aqui, ó. Ele é tomado por esforço. Se eu não me esforçar, eu estou no reino de Deus. Pode sai, desperdiça tudo, vive uma vida sem critério, e ele começa a decair e só vai naufragando. Vai caindo, e quando ele tem dinheiro, tem pessoas com ele, pessoas que estão ali só pelo que ele tem, vai queimando tudo, vai gastando tudo, até que ele não tem mais nada. E depois que ele não tem mais nada, aquelas pessoas que estavam rodeando ele, que só estavam sugando, tirando o que ele tinha, agora ninguém faz nada por ele. A Bíblia vai dizer que ninguém dava nada àquele homem, veio a fome. Ele não estava preparado para aquele momento, irmãos. Porque uma pessoa, quando ela está vivendo uma vida, a euforia na carne, ela nem imagina o que ela pode passar. Quando ele pega a herança e vai viver de qualquer maneira, ele não imaginava que ele ia passar por uma crise. Veio uma fome, irmãos, exatamente no lugar onde ele estava, porque não tem jeito de correr de Deus. Ele vai para longe, eu vou viver minha vida, mas lá no lugar que ele foi lá que Deus está contigo. Aquela fome, aquela luta que chegou lá, foi um tratamento de Deus com o pródigo, porque Deus queria que o pródigo voltasse. Ah, não, eu tenho dinheiro acaba. Dinheiro acaba. A energia acaba, a saúde acaba. Aquela força para fazer coisa errada, aquele ímpeto para poder fazer coisa errada, tudo isso é treinado, acaba tudo, irmãos. Acaba tudo. Mas quando Deus tem um plano, Ele sabe muito bem apertar o homem, Ele sabe trabalhar na vida do ser humano. Porque Deus, Ele não tem propósito, Ele não tem alegria na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Tudo que Deus faz é criar meios para trazer a pessoa de volta. Ele estava lá e foi necessário chegar no extremo da fome, ele parar dentro do chiqueiro e comer lavagem. Quantas pessoas estão chegando no extremo onde elas não têm mais força, não têm energia, a saúde está acabando, elas estão sendo desgastadas porque elas estão lutando contra Deus. Elas deixaram a presença de Deus, deixaram a casa de Deus. Tem muitos que nem crédito para Deus, não estou vivendo minha vida, sou livre, faço o que eu quero, mas tudo volta. E aí, quando a pessoa começa a colher aquilo que ela plantou, ela não dá conta. Quantas pessoas estão aí abatidas, mas o plano de Deus não é a derrota para o mundo. Quantos estão entendendo isso aqui? O plano de Deus é que o homem seja abençoado. O plano de Deus é que o homem tenha vida com abundância. Sabe esses desertos, sabe essas situações que acontecem? É Deus apertando, é Deus permitindo uma situação para a pessoa voltar, porque Ele ama demais, Ele não quer perder aquela pessoa.
eu adquiri isso, adquiri aquilo, eu vou viver minha vida, eu sou livre. E aí o pai está olhando, ele já sabe do futuro, porque ele já está lá. E ele começa a caminhar, vai para longe, viver a vida dele, começa a jogar tudo fora. E aí ele perde tudo. E ele chega no extremo do chiqueiro da lavagem. Terrível, né? Ele não tem o que comer. Ele está junto com os povos. O homem que estava na casa do pai tinha abundância, tinha o carinho do pai, o abraço do pai, o aconchego do pai. Ele estava num lugar de fartura, mas sabe quando a pessoa, o inimigo cega e a pessoa não consegue ver o que tem? É terrível, irmãos. E ele vai incitando a pessoa a largar o que ela tem para pegar e gado. Porque é assim que muita gente faz. Quantas pessoas têm tudo, jogam tudo fora para pegar e gado? Mas quando tem, não valoriza. E quando tem, não valoriza. Tem gente, irmãos, que tem que chegar ao extremo de perder para dar valor. Porque a pessoa tem, mas ela não consegue enxergar que ela tem. O filho pródigo, ele tinha tudo ali, mas ele não conseguia enxergar. Ele não deu valor. Ele achou que ele, com a herança, ele era autossuficiente, ele podia viver a vida dele longe do pai, longe da casa do pai, e ele amargou pela escolha dele. Ele amargou, ele começou a se debater, ele começou a gemer, ele começou a sofrer consequência da escolha dele, porque tudo na vida tem consequência. Tudo na vida tem consequência. Eu acho interessante que, mesmo esse homem tendo chegado no extremo do chiqueiro, da lavagem, ele foi inteligente quando ele despertou, quando ele caiu em si. Sabe quando o arrependimento chega no coração da pessoa? A pessoa chega no extremo da derrota, ela está longe de Deus, está longe da casa de Deus, ela está debatendo, ela está resistente, mas ela vai sendo treinada, vai perdendo a força. Mas é muito maravilhoso quando a pessoa, mesmo estando no fundo do poço, ela fala assim: puxa vida, por que eu saí da casa do meu pai? Aqui ele começa a fazer uma comparação entre a casa do pai e o ambiente, a realidade que ele está vivendo. Aqui ele fala: lá na casa do meu pai, até os empregados, os trabalhadores têm uma vida maravilhosa, e eu, onde eu estou, não tenho nada. Eu não tenho o que comer, não tenho nada. Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou me humilhar. Eu vou reconhecer que eu pequei contra o céu, porque o primeiro pecado é contra o céu. É contra o céu que o homem peca. O primeiro erro dele, o primeiro pecado foi ter pecado contra o céu. E ele reconhece isso. Ele volta. E ali ele já está preparando o coração dele para aquilo que ele ia falar com o pai. Pai, me aceita como funcionário, como empregado. Não precisa nem me receber como filho, porque eu não dei valor. Eu cheguei nessa situação, culpa minha, consequência de escolha. Eu plantei muita coisa, agora voltou tudo, eu estou colhendo. Me aceita como empregado, está bom demais, não precisa nem ser como filho. Mas o pai é pai, né, irmãos? Fala assim: o pai é pai. Ele jamais vai abandonar o filho. É sério. Ele chega todo quebrado. Ele chega com mau cheiro. Porque ele trabalhava no chiqueiro. Ele comia lavagem. Ele agora está com mau cheiro. Ele está mal na pilha. Ele está como um mendigo. E ele chega ali diante do pai dele. A Bíblia vai dizer que o pai o viu de longe, porque Deus está sempre olhando para cada um de nós. Ele sabe cada pegada nossa. Ele sabe por onde a gente anda, por onde a gente vai, ele sabe o que a gente faz, ele sabe tudo. E aí, de longe, o pai viu. Quando o pai vê, o pai alegre. Meu filho está voltando. Não importa se ele está mal para a pizza, está cheirando mal, eu quero
pelo filho. Falhou muito, saiu de casa. Ele foi imaturo, ele fez escolhas erradas, mas o pai nunca abriu mão do pródigo, o pai nunca esqueceu dele, o pai sempre esperou o retorno dele. Que coisa linda, né, irmão? Que bênção. E ali ele se humilha, e naquele momento o pai manda preparar tudo, uma roupa nova, anel dele, sandália dos pés. Ele chegou lá descalço, irmão. Pensou? Ele chega descalço, com as vestes todas rasgadas, fedendo, trabalhando no chiqueiro, comendo lavagem. Imagina, irmão, espenteado, com mau odor. Mas o pai abraça ele, o pai providencia tudo para ele, para que ele seja restaurado. É assim o amor de Deus. Deus quer trazer aquele que saiu da casa dele, aquela pessoa que foi incitada a deixar a presença de Deus, a casa de Deus, para viver uma vida mentirosa, uma vida de prazer, uma vida de luxúria, uma vida de pecado. Mas agora estão se debatendo, estão amargando por causa das escolhas. Mas existe a igreja para interceder, para que essas pessoas tenham força para voltar. Muitas não têm força, mas nós precisamos orar por essas pessoas, para que elas tenham força, para que o Espírito Santo coloque o arrependimento no coração delas, assim como colocou no coração do pródigo. O pródigo entendeu que na casa do pai era o melhor lugar, que ele fez a pior escolha da vida dele, que ele precisava voltar. Ali a vitória já começou na vida dele, irmãos. A vitória começou quando ele entendeu que ele precisava voltar. E aí o pai manda fazer festa, manda matar o novilho, manda matar aqui, irmãos, o bezerro cevado. Deus foi dando melhor para ele. E assim que Deus faz. Porque a Bíblia diz que aquele que não poupou a própria vida, como não nos dará com ele? Deus não poupou a vida do filho dele, como que ele não vai nos dar? Nós temos Jesus, irmão, nós temos tudo, irmãos. Porque nós não podemos nunca deixar a presença do Pai nem a casa do Pai por nada. Os testes vêm, as provações vêm, as lutas vêm, mas o Senhor não abandona o seu povo. Deus não abandona a igreja. Ele está com a igreja, Ele está na frente, Ele está lutando. E aqui, quando o irmão dele percebeu que tinha festa na casa, o irmão dele, ao invés de ficar alegre, ficou triste. Ele fica muito triste porque na cabeça dele, ele pegou tudo que tinha, foi gastar com ele triste, foi viver uma vida toda de qualquer maneira. Agora chega, tem festa. Aqui eu entendo, irmãos, que o irmão do pródigo estava equivocado, precisava de mudança. Porque não adianta eu estar na casa do pai e trabalhar e não ter amor e compaixão. O que adianta eu estar na casa do pai e não conseguir festejar a vitória na vida do meu irmão? Não importa se ele caiu, Deus está em ele, está sendo abençoado, vamos comemorar todo mundo junto. É isso que Deus quer. Mas o irmão do pródigo, quando o pródigo chega, está tendo festa na casa, ele está no campo, sabe por quê? Porque tem gente que acha que Deus quer ele só para trabalhar. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas ficam amarguradas na casa de Deus. Eles não entendem o real propósito de servir a Deus. Não é só estar aqui, Deus não quer te sugar, não é só trabalhar, não. É relacionamento, é você tomar posse da herança. O problema não é pegar a herança, o problema é a administração. O que é que eu faço quando eu pego uma herança? Eu vou viver uma vida alienada, distante de Deus? Eu vou queimar aquilo tudo, vou jogar tudo fora? Ou eu entendo que eu preciso de Deus porque Ele é a fonte? Eu tenho uma herança, mas a herança não me basta, a herança não me supre. Quem supre é Deus. Porque isso aqui sem Deus é vazio, isso aqui sem Deus é nada. Mas quando eu tenho Deus como prioridade, as outras coisas são acrescentadas na minha vida. E o irmão do pródigo não entendeu.
entrar. Imagina, irmãos, que coisa, né? Aí ele começa a falar com o pai: ó, eu estou aqui com o Senhor te servindo há tanto tempo. Há quanto tempo eu te sirvo? Há tantos anos. Sem nunca transgredir o teu mandamento. O comportamento dele era bom, era na integridade, caráter, de ter um zelo, de não transgredir. Isso tudo é muito lindo. Mas é muito ruim quando a pessoa não entende o propósito real de Deus na vida dela. Ela acha que é só ter um carro para trabalhar. Ela não entende que Deus a ama, que Deus tem uma herança e que ela pode usufruir da bênção com sabedoria. E ele fala para o pai dele: ah, eu nunca peguei um cabrito para poder me alegrar com meus amigos, vindo porém este teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. Aí o que o pai falou com ele? E ele disse: filho, sempre estás comigo, todas as minhas coisas são boas. E irmão, nós precisamos entender. Quem está sempre com Deus, irmão? Talvez você está atravessando um deserto, você tem herança. Aí você está dizendo: estou servindo a Deus, eu estou me resguardando, por que eu não estou usufruindo? A herança é sua. Todas as coisas de Deus são puras. Só que Deus ele nos ama tanto que não quer nos perder. Ele vai trabalhando a nossa vida de tal maneira, nos compactando, nos colocando no formato certo, para nos dar coisas, irmãos. Porque na verdade, a bênção maior que Deus nos deu é Jesus Cristo. Nós temos Yeshua, nós temos Jesus que derramou o sangue dele, nós temos a presença dele na nossa vida. Deus não vai te negar o que você quer, a não ser que não seja uma coisa boa. Se não for uma coisa boa, ele não vai te dar. Mas se for algo bom, ele já te deu. É questão de tempo para você tomar posse daquilo que é seu. É seu, irmãos. Promoções, portas abertas, prosperidade. O nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Deus não está te pegando isso. Quem é filho é tratado. Quem é filho é corrigido. Quem é filho, Deus não vai deixar de qualquer maneira. Quem é filho, Deus vai trabalhar para que não se perca. O pai do pródigo amou o filho mais velho também. Ele amou, ele reconheceu que o filho, ele tinha fidelidade, ele estava ali, ele trabalhava. Só que ele chama a atenção do filho dele em relação à compaixão, amor e em relação a não sofrer que ele tem a ver. E é o que Deus está falando para todos nós. Talvez, irmãos, você está vivendo algo na sua vida semelhante. Você está aqui, você é fiel, você não deixou a casa do Pai, mas Deus está falando para você que Ele não quer só o seu trabalho. Deus não quer pessoas amarguradas na casa dele, reclamando, falando: não, mas eu trabalho demais, nada disso. O trabalho é consequência de relacionamento. Se não for, não existe propósito. Não existe propósito, Deus não quer. Deus não aceita. Existe propósito em tudo que a gente faz. A gente tem que fazer com amor e com entendimento. Estou na casa do Pai, eu sirvo a Deus, eu sei que eu tenho uma herança, Deus está trabalhando em mim, Deus não está me negando nada. Ele está trabalhando em mim para que Ele coloque algo maior nas minhas mãos e para que eu não jogue fora, para que eu não desperdice, e nem para que eu saia da sua presença nem da sua casa. Quem entendeu isso? E quando o pecador se arrepende, irmãos, a festa no céu. Então, nessa noite, eu gostaria que vocês colocassem de pé e refletissem um pouquinho sobre essa situação. Você conhece alguém que se afastou? Se você conhece alguém que se afastou, que está fraco, vamos orar por essa pessoa. Vamos interceder, vamos pedir a Deus que essa pessoa fosse para voltar. Que o arrependimento chegue no coração dessa pessoa. Que essa pessoa se sinta incomodada onde ela estiver. Talvez ela estava se debatendo. Talvez ela estava se debatendo sem força nenhuma para poder voltar. Mas através das orações, o Espírito Santo de Deus vai tocar nessa pessoa
Deus quer que a gente tenha esse amor. Quando essa pessoa voltar, não vamos ficar olhando essa pessoa torto, de qualquer, vamos olhar com amor, vamos acolher, vamos festejar, vamos desejar a vitória dessa pessoa, porque vai ter festa. Deus vai colocar veste, Deus vai colocar sandália, Deus vai colocar anel, é autoridade. Vai ter festa, porque Deus não quer nenhum dos seus filhos afastados da presença dele. E outra situação que eu gostaria que você meditasse muito é em relação ao seu relacionamento com Deus. Como está? Você está fazendo a obra, às vezes o inimigo quer colocar uma amargura, puxa vida, eu trabalho, eu estou trabalhando, mas eu não estou usufruindo. Tenha entendimento que a herança é sua, Deus não está te negando nada. Ele só está trabalhando em você para te dar coisas melhores. Às vezes você está esperando algo, Deus vai te dar algo muito melhor. Mas Ele não quer te perder, como aconteceu com o pródigo. Ele não quer que você saia de casa, Ele não quer que você ache que aquilo que você vai receber te basta. Não, irmãos, o que nos basta é Deus. Não vai ser uma bênção que vai nos preencher. Não, irmãos, não vai ser algo, uma bênção que vai nos completar. Quem nos completa é Deus. A nossa alegria maior tem que estar no Senhor. E quando Deus percebe que você faz dele a prioridade, que você o ama acima de tudo, Ele não vai te negar nada. Tenha esse entendimento, irmãos. Vamos festejar as pessoas. Talvez você está olhando para alguém, essa pessoa está em festa. Não é para ficar empurrado. O pai ficou insistindo com o irmão mais velho para entrar e não queria entrar porque estava tendo festa, enquanto o outro voltou. Ao invés de ele ficar feliz, ele ficou triste. Isso não é de Deus, irmãos. Isso não é de Deus. Nós temos que alegar quando Deus levanta uma pessoa. Não importa onde essa pessoa foi, não importa se ela chegou no fundo do poço. Quando ela volta, tem que ter festa. Nós temos que comemorar, nós temos que querer ver o bem das pessoas, temos que querer ver a restauração. Isso é amor. E o filho mais velho precisava ser impactado. Ele precisava tomar um choque de realidade, que não era só estar na casa do pai trabalhando. Ele precisava ter amor e compaixão, e ele precisava aprender a festejar a vitória do outro. Nós precisamos disso, de amor, de compaixão, e aprender a festejar a vitória na vida do outro. Porque se a gente não tiver essas coisas, nós precisamos ser trabalhados por Deus. Quando o pródigo pediu a herança, o pai repartiu entre os dois. A herança dele estava lá. E ele estava reclamando que ele não festejava nada com os amigos, não fazia nada. Estava tudo lá. Ele não fez porque ele não quis. Tem gente que não toma posse de bênção. Tem gente que não tem fé para poder tomar posse de bênção. E quando alguém toma posse, fica com dor de governo. Quando aquele que caiu, que falhou, mas ele se levanta, ele toma posse. Quem está lá, com às vezes até como religioso, fica com dor de governo. Ah, mas eu estou aqui há todo tempo, eu estou trabalhando, fazendo isso e aquilo, e até agora nada. Não tomou posse da bênção, porque não teve fé, porque não quis tomar posse. A herança estava lá, a herança era dele. Nós temos que ter esse entendimento. Toma posse daquilo que é seu. Deus não quer você só trabalhando. O seu trabalho Ele vai honrar. Deus recebe. Mas você não está aqui apenas como simples funcionário. Você é cidadão do reino do céu. Você é amado por Deus. Você tem herança. A herança que Jesus conquistou para você. Só que Deus quer que você tenha entendimento de valorização, de relacionamento. Ele estava lá no festa, ele estava no campo. Tira tempo para festejar com a sua família. Não é só estar, não, é obra de Deus, não, a gente tem que comemorar com a família, estar junto, alegrar com pessoas. Isso é um culto a Deus, irmãos. Tem gente que tem uma viseira e às vezes fica até como religioso, eles não entendem. E quando a gente ama, a gente tem compaixão e a gente comemora com as pessoas, isso aí também é grande no coração de Deus. A gente não pode ficar triste com a vitória do outro, não, irmãos. Amém? Em nome de Deus, que Ele coloque isso dentro de nós. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor.